Lucas capítulo 11, aliás, capítulo 15, desculpe, do 11 ao 32, do verso 11 ao verso 32, é o texto da nossa reflexão dos próximos 4 domingos, né? Hoje e os próximos 3 domingos nós estaremos refletindo nesse texto aqui. Eu desafio você a ler o texto em casa, ler todas as vezes que você vier para o culto aqui no domingo, memorizar essa passagem, deixar essa passagem falar ao teu coração, e nós cremos, Deus vai nos ensinar o seu desejo, a sua vontade para as nossas vidas, através dessa mensagem de hoje e dessa série que começamos a pregar nessa noite. Amém? Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Todos encontraram? Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais moço reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfaborreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então lhe respondeu: o seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Deus dos céus, Deus nosso Pai, nós agradecemos por Tua santa palavra e te pedimos em nome de Jesus que uma vez mais o Senhor fale ao nosso coração. Fala conosco essa noite, Pai. Continua falando conosco essa noite, como tens falado até aqui. Que o Teu servo seja a boca do Senhor para falar a Tua vontade e não a dele. Que estejamos prontos para não somente ouvir, mas discernir aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que o Espírito Santo aplique essa palavra a cada coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto trata-se, portanto, de uma parábola. E se você deu uma olhadinha assim por cima, você percebeu que esse capítulo 15 de Lucas tem mais 2 parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Nessas 2 parábolas anteriores, da ovelha e da moeda perdida, Jesus fala de Deus como sendo aquele que vem em busca do ser humano. O ser humano que se perdeu e Deus então veio buscá-lo. Na parábola do filho pródigo, que é a terceira parábola deste capítulo,
A gente não vê Deus indo em busca, mas a gente vê aqui um Deus gracioso, amoroso e perdoador. A pessoa principal dessa parábola do filho pródigo não é o filho mais moço, o conhecido filho pródigo, mas é esse Deus Pai que está pronto a receber todo aquele que arrependido volta para Ele com o coração quebrantado, arrependido e pedindo perdão. Recebe não somente como escravo, mas recebe principalmente como seu filho. Mas sobre o Pai, nós vamos falar em outro momento, em outras mensagens. Aliás, numa outra mensagem, eu estarei dando um enfoque à figura do Pai aqui dessa parábola. Hoje, de fato, eu gostaria de falar sobre esse filho mais moço, o conhecido filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, aquele que desperdiça. As parábolas eram um recurso didático utilizado por Jesus. E, de fato, quando os teólogos olham para a história, eles veem que aquele que realmente usou esse recurso com profusão foi o Senhor Jesus. Não se tem muitas notícias de mestres usando esse recurso didático para ensinar lições. A notícia que se tem é de antes de Cristo, cerca de 8 anos, do ano 8 antes de Cristo, um mestre judeu, um rabino judeu, usando uma parábola de maneira jocosa para fazer uma ilustração a respeito da alma e do corpo do ser humano. Mas é Jesus quem vai usar realmente esse recurso didático de maneira assim extraordinária, de maneira excelente para ensinar verdades. Parábolas são histórias, e histórias mesmo com E, histórias que ilustram verdades espirituais. Jesus era mestre nisso. Ele conta a parábola, por exemplo, do semeador, onde ele vai mostrar um agricultor que no seu trabalho joga as sementes, algumas ele deixa cair, e ele vai falar dos frutos daquela semente. Jesus estava numa comunidade, numa realidade de pessoas que viviam da agricultura e da pecuária. Então, nas suas parábolas, ele vai falar de ovelha perdida, como nós vemos aqui no capítulo 15. E a parábola do filho pródigo, então, vai mostrar esse Deus de amor que está pronto a receber aquele que se arrepende e que volta para ele. Nós temos, então, aqui 2 filhos. O filho mais moço, diz o texto, chega para o seu pai e pede que ele lhe dê a sua parte na herança. E o pai, de maneira bondosa, faz isso. Reparte a sua herança e dá a parte do filho mais novo. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 21, que quando um pai ia repartir a sua herança entre os filhos, o filho mais velho tinha direito a uma porção dobrada. E que o pai só tinha a obrigação de repartir, ou seja, a herança só iria, de fato, obrigatoriamente para os filhos, depois que o pai morria. Mas um pai poderia dividir a sua herança enquanto estivesse vivo. Isso era completamente legal. O que esse pai aqui na parábola, que representa Deus na história, ele faz é algo completamente legal. Ainda vivo, mesmo sem a obrigação de fazê-lo, porque o filho mais moço pediu, ele repartiu a herança e deu a parte do filho mais moço. Era legal. O filho pródigo, então, aqui não está pedindo nada ilegal. Está pedindo algo que era dele, que ele só deveria receber quando o pai morresse, mas que ele queria porque queria receber naquele momento. E assim o pai o faz. Warren Wiersbe, um teólogo, escreveu no seu comentário expositivo do Novo Testamento, e com ele concorda Henry Nouwen, um outro teólogo, só que esse um teólogo católico romano, que escreveu um livro chamado A Volta do Filho Pródigo. Os dois concordam em dizer o seguinte: apesar de não ser algo ilegal, quando o filho pródigo pede ao pai que lhe dê a herança, a sua parte da herança, antes do pai morrer, o que ele está, em outras palavras, dizendo para o pai é: eu desejo que você morra. Estão entendendo? Então o pai podia repartir, o filho mais moço não pediu nada ilegal, só que nas entrelinhas ele estava dizendo para o pai, segundo esses 2 teólogos que eu acabei de citar, que ele estava dizendo o seguinte para o pai: o meu desejo é que você morra. Então, naquele momento, o filho está rompendo completa e definitivamente com o seu pai. Ele está dizendo assim: eu não me importo com você, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais viver com você,
para mim é como se o Senhor agora estivesse morto. Eu quero a minha parte na herança e eu quero viver a minha vida do jeito que eu bem entender e gastar o meu dinheiro do jeito que eu bem entender. Então é isso que esse filho mais moço está dizendo para o seu pai quando ele pede a sua parte na herança. E aqui nós temos uma ilustração da rebeldia do ser humano contra Deus, o Pai. É exatamente isso que o ser humano faz com Deus. Foi exatamente isso que Adão e Eva, os representantes da raça humana, fizeram com Deus quando escolheram comer do fruto que lhes era proibido. Quando escolheram pecar contra Deus. Eles estavam dizendo: nós não queremos parte contigo. Nós queremos viver a nossa vida do jeito que a gente quiser, comer do fruto que a gente quiser, do jeito que a gente bem entender. E é isso que, ainda sem saber, ou mesmo sem saber, todo ser humano que escolhe viver fora da vontade de Deus está fazendo com Deus. O ser humano sem Deus, ainda que ele não atine para isso, ainda que ele não reflita sobre isso, quando ele escolhe viver fora da vontade de Deus, fora dos padrões de Deus, quando ele resolve reger a própria vida, mandar na própria vida, que é representada aqui pelas riquezas que o filho pródigo pede, quando ele resolve fazer isso, ele está dizendo: Deus, eu não quero nada contigo, eu vou viver a minha vida como se o Senhor estivesse morto para mim. Triste isso, né? Mas é isso que Jesus quer ilustrar com essa parábola. A raça humana, o ser humano, escolheu viver como se Deus não existisse. Escolheu viver como se Deus para ela estivesse morto. E ainda que nos lábios de alguns escute-se a palavra Deus, ainda que algumas pessoas na hora do aperto digam: valha-me Deus, se a sua vida é completamente diferente da vontade de Deus para você, na prática você está fazendo como o filho pródigo. Senhor, dá aqui que a vida é minha, eu gasto como eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser, para mim o Senhor está morto. Não quero nada contigo. É triste. Mais triste ainda é quando um crente, alguém que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador, na prática vive desse jeito. E quem tem teto de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Nós temos que admitir que, infelizmente, há muitos cristãos, ou ditos cristãos, que com a sua boca confessam que são discípulos de Jesus, que com a sua boca dizem que são crentes, que fazem parte do rol de membros de uma igreja, que frequentam os cultos de uma igreja, mas que na prática querem tomar conta da própria vida. Na prática estão dizendo assim: Deus, eu tomo conta, a vida é minha, dá aqui a parte da minha herança, eu não quero conversa contigo não, só no domingo à noite, e olhe lá, deixa que eu cuido. Há um livro da editora Vida, eu não me lembro agora do autor, que o título é O Cristão Ateu. É um contrassenso, né? O cristão ateu, mas é só o que tem. É aquele que diz que crê em Deus, mas que vive como se Deus não existisse. Filho pródigo aqui. Diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Age como se Deus não se importasse com as suas ações. Fala como se Deus não se importasse com as suas palavras. Tem sentimentos e pensamentos e nutre esses pensamentos e esses sentimentos como se Deus não pudesse sondar o seu coração. O cristão ateu, o filho pródigo, deixa que a vida é minha, eu cuido, quem manda sou eu. Para mim é como se o Senhor estivesse morto. E a pessoa que vive assim,
quer seja alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, quer seja alguém que se diz um cristão, ele acaba caindo num mundo de ilusões. Quem escolhe viver como o filho pródigo escolheu, acaba vivendo um mundo de ilusões. Qual é a primeira ilusão daquele que acha que pode viver longe de Deus? A primeira ilusão é de que a nossa vida é inesgotável. É a ilusão da vida inesgotável. Veja comigo no texto, olhe comigo aí no texto, que a palavra de Deus vai dizer que não muitos dias depois de pegar a sua herança, de receber a sua herança, versículo 13, o jovem reuniu tudo e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Desperdiçou a vida. Sabe aquele negócio, o cara que tem dinheiro, pegou o dinheiro e começou a rasgar. O texto diz que ele foi para balada, para gandaia, gastou com meretrizes, gastou com prostitutas. Ele deu vazão a todos os seus desejos, a todo o desejo da sua carne. Porém, versículo 14, veio uma grande fome em toda aquela região onde ele estava. Verso 14, ele passou por necessidade. O cara pegou o dinheiro todinho e ele começou a viver esse mundo de ilusão. Senhor, deixa que eu tomo conta, eu sei o que, é que eu faço da minha vida. E aí começa a gastar, pensando que o dinheiro nunca vai acabar. Daqui a pouco ele é pego de surpresa. Cadê o dinheiro? Acabou-se. Começa a passar por necessidade. Vai cuidar de porcos. E quando Jesus coloca essa figura aqui, ele está querendo ser bem chocante mesmo. Porque um judeu, lembre que ele está falando para judeus, um judeu sequer come carne de porco. E esse rapaz foi morar com os porcos. Esse rapaz estava disputando a comida dos porcos. Ora, se um judeu não come carne de porco, porque a carne ali é considerada imunda, imagina disputar a comida dos porcos. Chegou literalmente na lama, no fundo do poço. Porque quem vive longe de Deus, vive essa ilusão. Eu tenho muito tempo ainda. Ele tinha a ilusão do dinheiro inesgotável. E quem vive longe de Deus hoje tem a ilusão da vida inesgotável. Sou jovem, deixa eu aproveitar. E se eu for para esse negócio de crente, e o meu forrozinho do final de semana, e a cervejinha, e aquele negócio que eu gosto, como é que fica? Sou jovem, deixa para mais tarde, quando eu for mais velho. Eu sei que eu preciso, eu sei que é verdade, eu sei que eu preciso de Cristo, mas deixa para depois, e para depois, e para depois. O problema que você pode ser surpreendido. Daqui a pouco você olha, como aquele jovem olhou, cadê o dinheiro? Você pode olhar e dizer, cadê minha saúde? Você pode olhar e dizer, cadê meu vigor? Cadê minha juventude? Acabou? Cadê minha vida? Pode ser que você faça essa pergunta quando já seja tarde demais. Quando você atravessar o rio e estiver diante de Deus no juízo. Hebreus 9, 27. O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sua vida não é inesgotável. Você não sabe o tempo de vida que tem. Você não sabe se termina esse culto vivo. Quem vive distante de Deus vive essa ilusão. A ilusão de que a vida é inesgotável. Eu estou no controle. Na hora que eu quiser eu deixo. Na hora que eu sentir eu vou. Na hora que eu perceber que é o momento eu vou lá. Você não tem esse controle em suas mãos. Quem vive distante de Deus, quem escolhe viver distante de Deus, como esse rapaz escolheu viver longe do seu pai, vive a ilusão que no mundo encontrará graça e misericórdia. Doce ilusão. Quando ele mais precisou, ele foi procurar ajuda, e o que ele encontrou foi um homem que disse, você pode trabalhar para mim. Você pode trabalhar para mim no trabalho mais deplorável que pode existir para um judeu aceitar.
vai cuidar dos meus porcos. Os amigos saíram de perto, ele não tinha mais dinheiro. O homem que deu o emprego para ele tinha um interesse apenas, alguém que cuidasse dos seus porcos. Não queria saber se ele ia ser humilhado. Não queria saber da fé que ele tinha. Não queria saber dos princípios dele. Não queria saber do seu código de higiene. Não queria saber do seu código moral, da sua religiosidade, nada disso. Vá cuidar dos porcos, se quiser. Se quiser. Quem vive longe de Deus vive a ilusão que no mundo pode encontrar alguma graça, algum amor verdadeiro, alguma misericórdia da parte dos homens, tão caídos quanto ele. Mas de fato isso não é verdade. Muitas vezes somos surpreendidos na nossa vida ao olhar para o lado e ver que fomos abandonados, que as pessoas quiseram apenas se aproveitar de nós. Olhamos muitas vezes ao nosso lado e percebemos que, de fato, estamos lá na lama. Porque no mundo não podemos encontrar graça e misericórdia. Essa graça e essa misericórdia que nós queremos encontrar, de fato, só pode ser encontrada no Pai de misericórdia, no Pai de graça, sobre o qual vamos falar na próxima mensagem. Quem vive distante de Deus, vive a ilusão de que está vivo e no controle de tudo. Já percebeu? Falei um pouquinho sobre isso no primeiro ponto, mas quero reforçar. Quando esse jovem volta para a casa do pai, veja aqui qual é o diagnóstico que o pai faz a respeito dele. Verso 24. Verso 24. O que diz? O pai fala: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Mas quem vive longe de Deus, vive na ilusão de que está tudo sob controle. Eu estou vivo, me divertindo, fazendo o que eu quero, vivendo a minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo, mas na verdade, diz o texto, que quem vive longe de Deus está morto. A Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus não tem vida, que para ter vida de verdade você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador. Efésios 2:1 diz que aquele que vive distante de Deus está morto em seus delitos e pecados. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E está perdido. Só que está tudo certo, mas não sabe realmente para onde está indo. E uma coisa que nos ajuda a entender o diagnóstico de quem está perdido é justamente isso. Não é assim que a gente fica quando está perdido? Você já teve a impressão de saber que estava tudo no controle e de repente percebeu que estava perdido? Eu já passei por isso. Eu morava em Tianguá e eu fui passar férias em Fortaleza, na casa, um apartamento de uns irmãos de Tianguá, que tinha um apartamento em Fortaleza. Eu fui passar férias lá, e aí a gente tinha que ir no centro da cidade, eu e Patrícia, no retorno das férias, né, comprar o material escolar no centro da cidade, onde a gente estava era bem perto do centro, material mais barato, e a gente foi. Eu disse: Patrícia, é fácil, eu sei onde é que eu estou, não vou me perder na minha cidade, não. E eu sou de Fortaleza mesmo. E eu conheço razoavelmente bem Fortaleza. Tu acha que eu vou me perder aqui na minha cidade? E a gente foi. A gente estava ali perto da 13 de maio, do Pão de Açúcar da 13 de maio, não sei quantos irmãos conhecem, ali perto do 23 BC. Pegamos uma Topic em direção ao centro. Desci ali naquela Praça do Carmo, acho que é esse o nome, na Duque de Caxias. Praça do Carmo. Desci. A gente desceu lá. Eu disse assim: Patrícia, pode deixar, que eu sei onde é que a gente está. Nós estamos aqui a gente não se perde não, na minha cidade eu não me perco não. Era para eu ter atravessado a Duque de Caxias. Na verdade, eu só fiz atravessar a igreja do Carmo, fui para o outro lado e voltei. Aí eu olhei assim: ó, Patrícia, está ali o JF, eu sei onde é que a gente está. Estamos perdidos não, deixa comigo. E a gente ia andando, e nada desse centro da cidade chegar. Aí andando. A Patrícia: Paulo, a gente está perdido. Então não, eu não vou me perder na minha cidade. Conversa é essa? Então não. E andando, daqui a pouco eu vejo a placa do Habib's. E aí a Patrícia: Paulo, a gente está voltando para casa. Eu disse: que conversa é essa? Deixa de falar besteira. Homem, né? Sabe de tudo. Que conversa é essa de falar besteira? Paulo, está ali o Habib's, onde a gente comeu ontem à noite. Ó. A gente está chegando já no Pão de Açúcar, a gente está voltando para casa. Rapaz, eu fiquei assim, tão envergonhado e com raiva. E a Patrícia não teve misericórdia. Começou a mangar de mim. E ria, e eu: Patrícia, para de rir. Me respeite. Eu errei, qual o problema? Eu errei. Eu fiquei, como a gente fala no popular, areado, né?
fiquei areado. Você sabe que a palavra certa não é areado, é alheiado. Eu fiquei alheiado, é alheio, você fica alheio, perdido. Eu fiquei perdido. Eu achava que estava na direção, vai chegar, lá está o JF. JF, que nada, a gente viu era a placa do Habib's. Estava completamente perdido, achando que estava no caminho. Assim é quem anda distante de Deus. Está tudo certo. Mas o pai aqui diz, esse meu filho estava perdido e foi achado. Você sabe para onde você vai? Com certeza. Se você falecer agora, vai para onde? Algumas pessoas dizem assim, é muita presunção uma pessoa achar que sabe para onde vai depois da morte. Parece mesmo. Eu fui presunçoso ao dizer para a Patrícia, eu sei para onde é que eu estou indo. Então, do mesmo jeito, soa presunçoso, do mesmo jeito quando alguém diz, eu sei para onde estou indo, quando na verdade não sabe. E quando a gente diz, sei para onde estou indo, não é por causa da nossa bondade, das nossas expertises, é porque a gente já entrou no caminho. Disse Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem vive distante do Pai, vive a ilusão de que conseguirá saciar sua fome longe da presença dele. O texto nos diz que aquele rapaz foi cuidar de porcos. E o que é que ele queria? Ele queria comer a comida que os porcos comiam. Ele queria se alimentar daquela comida que era indigna para um ser humano. Mas ele queria, afinal, a sede, aliás, a fome era grande demais. Ele queria qualquer coisa que saciasse a sua fome. Mas a fome dele, de fato, só podia ser saciada com o pai. Tanto que depois, quando ele cai em si, ele diz, rapaz, lá na casa do meu pai, até os empregados comem bem. E eu aqui comendo comida de porcos. Foi quando ele caiu em si, quando a ficha caiu, como a gente diz, né? E ele viu a situação onde ele estava. E muitas vezes a gente tenta saciar a nossa fome com tudo que o mundo oferece. Mas aquilo que o mundo oferece para alguém que está distante de Deus, não passa de bolotas servidas aos porcos. Não é digno de você. Deus não te fez para isso. Deus te fez para comer na mesa dele. E não para disputar comida com os porcos. E aqui, é claro, eu estou fazendo uma aplicação espiritual a isso. Ou sobre isso. Porque ainda que nós tenhamos a nossa mesa física, material, farta, se nós estamos distante de Deus, nossa alma está disputando comida com os porcos. Não foi para isso que Deus te fez, mas para comer com Ele à sua mesa. Aquele rapaz rompeu com o seu pai e foi viver um mundo de ilusão. Mas graças a Deus, ele não ficou lá. Ele saiu daquele mundo de ilusão e voltou para perto do seu pai. Quando? Quando ele caiu em si. Eu vou falar mais sobre isso na nossa terceira mensagem da série. Mas aqui eu quero dizer para você que houve um momento em que aquele rapaz refletiu sobre a situação dele, arrependeu-se do seu pecado e voltou para o pai. E quando ele voltou para o pai, o que foi que o pai disse? Você não escolheu? Volte, rapaz. Vá comer. Agora que você gastou todo o dinheiro, você quer voltar aqui para a minha aba? Negativo. Foi isso que o pai disse? Foi não. O pai o acolheu com alegria. Matou um bezerro cevado. Fez uma grande festa, celebrando a volta daquele filho que rompeu com ele, foi viver um mundo de ilusão, mas caiu em si e arrependido voltou à sua presença. Qual é a saída, a solução para quem vive nesse mundo de ilusões, distante de Deus? Arrepender-se e voltar. Isso significa arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Onde você está agora? Você está na presença do Pai, de fato, vivendo com Ele, vivendo com Deus, usufruindo da comunhão com Ele? Ou você está distante, vivendo a vida do jeito que você acha que deve viver, tendo rompido com o Senhor, mergulhando no mundo de ilusões? Vamos orar nesse momento? Oremos. Senhor Deus, obrigado por Tua santa palavra, em nome de Jesus, que o Senhor aplique essa palavra aos corações, faça a Tua vontade,
transforme vidas para a glória do teu santo nome. Somos instrumentos do Senhor, mas quem de fato transforma, quem de fato convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Santo Espírito. Que o Santo Espírito esteja nesse momento falando aos corações, em nome de Jesus. Amém. Peço que a igreja continue orando. Gostaria de perguntar a você que está aqui essa noite e se vê distante do Pai. Não importa se você já um dia disse ser um crente ou não, ou se você nunca tomou essa decisão. Mas se você está distante do Pai, eu gostaria de conhecer você nessa noite. Se há alguém entre nós essa noite que deseja entregar a vida a Cristo, levante uma de suas mãos onde você estiver, porque nós queremos orar com você essa noite. Há alguém? Se há alguém entre nós que já conhece a Cristo como Salvador, mas anda distante, quer se reconciliar com Ele, também faça o mesmo sinal. Há alguém entre nós essa noite que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante uma de suas mãos onde você estiver. Nós queremos orar por sua vida agora. A Bíblia diz que se você ouve a palavra de Deus, não deve endurecer o seu coração. A vida não é inesgotável, né? Há alguém entre nós essa noite que deseja receber a Cristo? Levante uma de suas mãos onde você estiver, nós queremos orar por você. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça com que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, gerando vida, restauração, transformação para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, porque as Tuas portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Senhor. Porque Tu és um Deus de graça e misericórdia, que se compadece de todo aquele que sinceramente se arrepende dos seus pecados e clama por salvação a Ti. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, como diz Pedro em sua segunda carta. O Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento e por isso tem retardado a volta de Cristo. Continua dando oportunidades, ó Deus. Que o Senhor, que é um Deus pródigo em amar, pródigo para salvar, continue dando oportunidades, que as Tuas portas permaneçam abertas para todo aquele que, caindo em si, deseje buscar o Senhor, arrependido dos seus pecados. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Pode sentar.